Desde 2016, Overwatch foi de jogo do ano até uma das maiores decepções e desastres que aconteceram na indústria inteira. Com o passar dos anos, cada notícia que saía sobre esse jogo era uma pior do que a outra. E a mais recente da vez foi que eles estão oficialmente trazendo de volta o 6v6. Estão em fase de testes. Pra quem não sabe, Overwatch, quando lançou, era um jogo 6 contra 6, e eventualmente o jogo foi morrendo, aconteceu um monte de coisa de errado, eu vou explicar tudinho aí pra quem não entende o que aconteceu, mas o ponto é que quando eles lançaram Overwatch 2, essa foi uma das grandes mudanças. O 2 no nome Overwatch 2, algo que de fato impactou em como o jogo é jogado na gameplay, é o fato de que eles mudaram o 6v6 pra 5v5. O jeito que o Overwatch competitivo funcionava antes era que tinha 2 tanques, 2 DPS, 2 suportes em cada time, e agora seria um tanque, 2 DPS e 2 suportes. E vendo como a comunidade ao longo do tempo ficou reclamando muito de como o 5x5 tava funcionando no Overwatch 2, saiu aí nessa quinta-feira, dia 25 de julho, no site oficial da Blizzard mesmo, onde a gente tem o diretor do Overwatch, o diretor atual, que não é mais o Jeff Kaplan, eu esqueci o nome do cara, é o Aaron Keller. Esse aqui é o diretor atual do Overwatch. E ele é um cara do bem, ele gosta do jogo, tá ligado? Eu acho que depois do Jeff Kaplan ele foi um cara ok, assim, pra cuidar do jogo. Por mais que o jogo tenha sido entregue pra ele numa situação desesperadora, assim, o Overwatch 2 realmente foi num momento paia que ele assumiu, ele teve que lidar com várias decisões extremamente gananciosas que vinham lá do Bob Kotick, que era o CEO da Activision Blizzard. E o Bob Kotick, pra quem não sabe, é o motivo pelo qual COD, por exemplo, um jogo extremamente ganancioso, cheio de microtransação, e é culpa dele também o Overwatch ter ido por esse lado. O Overwatch 2, por mais que seja um jogo de graça, ele é muito mais predatório do que o Overwatch 1, que era full price, AAAzão, mas você podia desbloquear tudo jogando. No Overwatch 2 você não ganha porra nenhuma jogando, as skins custam R$100 cada, passe de batalha é uma merda, enfim. É um jogo extremamente microtransudo. Mas voltando aí pra notícia que saiu, eu já li tudo isso aqui, não se preocupem, eu não vou ler agora com vocês, eu vou resumir e explicar o que aconteceu, tem muita coisa louca que aconteceu aqui. Eles começaram falando sobre o contexto histórico dessa parada. O Overwatch, quando lançou, ele não era perfeito, por mais que ganhou o jogo do ano e todo mundo jogava e todo mundo amava. Isso tinha muito a ver com o hype de ser um jogo novo, tá ligado? Todo mundo que se manteve jogando, eu incluso, eu jogo Overwatch desde o beta de 2016. Eu jogo Overwatch há 8 fucking anos. Todo ano eu sempre parava uns meses pra ficar jogando Overwatch e depois eu parava e voltava de novo. O ponto é que eu sou realmente um jogador ativo na comunidade, eu acompanho as notícias do jogo, então eu sei o que eu tô falando. E eu sempre gostei muito de jogar competitivo, ranked principalmente. E desde 2016 o jogo teve muitas e muitas mudanças, muito mais do que é normal / saudável pra uma comunidade se manter ativa em um jogo online desse. E por mais que eu tenha muito carinho pelas memórias que eu fiz jogando Overwatch em 2016, 2017, que pra mim foi o auge do jogo quando ele era 6v6 no Overwatch 1, esse jogo nunca foi perfeito. A experiência de competitivo dele sempre foi muito estressante, principalmente porque para você ter uma composição decente no seu time, você precisava de 2 tanques, 2 DPS, 2 suporte, e antes de ter a Role Kill, que é um bagulho que literalmente obriga o seu time a funcionar dessa forma, as pessoas raramente formavam essa comp, só em elos mais altos, e ainda assim era difícil. Sempre tinha um cara que queria jogar de DPS, e aí ele ia jogar de DPS, ia ter 3 DPS, e aí você ia ter que trocar, ou ficar brigando com o cara, e aí os caras iam mandar uns racismos, e é paia demais. Jogo online classic, tá ligado? E aí pra resolver esse problema da toxicidade, e das pessoas não querendo formar uma comp boa na Ranked, a Blizzard foi lá e colocou a Role Kill, que é uma parada que obriga você, na hora de puxar a partida, você tem que escolher X role, ou seja, você puxa a partida de DPS, de tanque ou de suporte, e aí você vai jogar com aquela role durante a partida inteira. E isso trouxe um problema novo, que foi as filas gigantescas do jogo. Ninguém mais tava aguentando ficar 20 minutos pra achar uma partida, principalmente no Raelo, tava foda, mas eu que era diamante ali, já tava uma bosta de achar partida, demorava 10 minutos e a partida durava 10 minutos, então era basicamente o mesmo tempo procurando uma partida, era o tempo de você jogar uma. Fora que o jogo ficou muito tempo sem receber conteúdo novo, então Overwatch morreu. Aí veio Overwatch 2 com o 5x5 e foi uma escolha que eles fizeram muito pensando não somente em diminuir as filas, porque assim a gente precisaria de um tanque só na partida, tendo 2 pessoas a menos na partida, ela vai ser formada mais rápido, mas eles também fizeram isso pensando no próprio meta do jogo, em tornar ele um FPS mais saudável e divertido de jogar. Overwatch não era um FPS tão divertido nos seus últimos dias de vida, tinham muitos bonecos com stun, bonecos com crowd control, que são habilidades aí, se você tá acostumado a jogar MOBA, são habilidades que te empurram, que te deixam paralisado e que são extremamente irritantes de se jogar com
contra, principalmente em um jogo de tiro. FPS não é legal, não é divertido se tem stun. E quanto mais personagens novos eles colocavam no Overwatch 1, Brigitte, Doomfist, Sombra, Orisa, eram sempre personagens que iam te stunar, ou te empurrar de alguma forma, ou te deixar incapaz de agir sozinho e depender do seu time. Então o jogo só foi ficando cada vez mais tóxico e insuportável de jogar, mesmo pra quem amava o jogo. Tava numa situação pai, o 6v6 não era essa parada perfeita que as pessoas hoje em dia sentem tanta falta e aplaudem. Claro que ele tinha um lado bom, que era o fato de que você podia fazer os combos com 2 tanques na equipe, o que é muito legal. Tem essa sinergia de Zarya com Reinhardt, por exemplo, Winston e D.Va, mas é claro que tinha um lado ruim, por exemplo, a época dos shields. Ninguém gostava daquele meta insuportável. Aqui tem uma imagem do 6v6 nos seus últimos dias de vida, onde a gente tinha um monte de shield na porra da partida. Isso era insuportável, ninguém morria, porque sempre tinha um shield saindo de cooldown quando um era destruído, e aí era shield atrás de shield, e as partidas eram uma merda. Overwatch 2 não tem esse problema porque só pode ter um tanque, ou seja, só vai ter um shield em cada time, o que é muito suave. Mas como a player base sente muita falta dessa sinergia entre os tanques, e que isso era muito da identidade do Overwatch. Overwatch é um jogo muito frenético, Overwatch é um jogo muito único por isso, porque ele tem esse pacing dele que funciona muito em torno do caos, tá ligado? E muita gente ama e se apaixonou pelo jogo por isso, eu incluso. E no Overwatch 2, por mais que sim, tenha essa freneticidade, tenha esse caos, ele ainda não chega perto do que era antigamente, porque o 6v6 realmente era muito mais louco e muito mais único também. A maioria dos jogos competitivos de FPS hoje em dia são 5v5, e Overwatch C6v6 era algo muito único e diferente. Fora que quando você joga de tanque hoje em dia, você tem muito mais pressão nas suas costas. Todos os tanques foram buffados, então eles são muito mais fortes, e quando um tanque lança meio roubado, por exemplo, o Mauga é um personagem novo que saiu muito forte, e aí tem um Mauga num time e não tem um Mauga no outro, o time que tá sem Mauga vai perder e fudeu, tá ligado? Se o cara que é tanque lá não sabe jogar de Mauga, eles estão fudidos, porque o boneco praticamente não tinha um counter. E honestamente, de coração, eu acho que o jogo ficou bem melhor balanceado no 5v5, tipo, ficou um jogo mais justo. O 5v5 do Overwatch 2 é o mais balanceado que o Overwatch já esteve em toda a sua história, eu falo isso com toda certeza, mas eu não acho o 5v5 tão divertido quanto o 6v6, eu acho o 6v6 muito mais legal, e eu acho que ele voltar pode ser algo, sim, muito bom pro jogo, mas eu acho que pelo bem das filas, eles têm que fazer isso direito. Eu sempre falei, sempre dei esse take em live, por exemplo, que eu acho que o Overwatch não devia ter role kill, eu acho que você devia escolher a role quando você já tá na partida. Porque assim, as filas não seriam demoradas, você ia achar a partida rápido, seria o mesmo tempo de uma open kill, basicamente. O jogo podia tentar filtrar ali, tentar botar 2 tanques, 2 TPS, 2 suporte. Ai, mas eu sou mono, não sei o que. Mano, aprende a jogar contra o boneco. É assim que a ranked do Overwatch era no início, quando era 6v6, você tinha que trocar pro seu time ganhar. E é assim que o jogo funciona. O jogo funciona em volta de trocar de boneco, às vezes. Então é assim que eu acho que seria legal. Ia achar a partida rápido, as pessoas iam formar composições onde jogam a partida justa. Ah, mas fulano vai ter que jogar de tanque e ele não sabe jogar de tanque. Pelo menos vai ter outro tanque. É melhor do que ter um tanque só na equipe, que o time inteiro depende só daquele tanque, e ele ser ruim e tá preso ali. Eu acho que eles precisam também colocar uma função de trocar de role, de você se comunicar com o seu time. Ah, pô, eu peguei tanque aqui no início, mas eu queria muito jogar de DPS, eu só sei jogar de DPS. E aí o cara que tá de DPS fala, tá, eu jogo de tanque então. E aí troca a role, e eles trocam ali no meio da partida, ficam blocados, ou entre os rounds pelo menos. Isso, além de tornar o jogo mais dinâmico e fazer mais pessoas explorarem o leque de personagens incrível que ele tem muito personagem divertido jogando Overwatch, não faz sentido você jogar com um só, também tornaria as filas muito mais rápidas e mais de boa de se lidar. Então sim, eu acho que se for colocado de um jeito que faça mais sentido em termos de balanceamento, em termos de saúde da comunidade, eu acho que o 6v6 voltar é algo muito bom. Porém, também é muito cringe, né? Muito triste isso tá voltando, porque é mais uma coisa que eles estão revelando que o Overwatch vai voltar a ser igual era no 1. O Overwatch 2 tem o 2 no nome porque ele ia ter um modo história, não teve, mas ele é 5v5 no multiplayer, então tá diferente. Agora vai ser 6v6 de novo, provavelmente, então não vai ser diferente nem no multiplayer mais. O jogo é literalmente o mesmo jogo 2. Eu amo Overwatch de coração, espero muito que esse jogo prospere. Eu tô ansioso pra ver como vai ser o 6v6. Por mais que o Overwatch seja extremamente morto aqui no Brasil, ainda é pra mim o FPS mais divertido de se jogar atualmente, não tem jeito. Aquilo que eu falei sobre as filas do jogo, muita gente pode achar que eu tô chapando em falar que eles fariam isso de colocar open kill e aí você pega roll no início da partida, mas olha a diferença bizarra do tamanho das filas do jogo nesse gráfico aqui. Isso aqui é o tempo de fila médio de uma partida de Overwatch 1
6v6, 7 fucking minutos. E aqui eles conseguiram cortar pela metade o tempo de fila no Overwatch 2, porque tinha 2 jogadores a menos na partida. Imagina o quão rápido seria encontrar as partidas ranqueadas se não tivesse role kill, mas ainda assim tivesse role lock no início da partida, igual funciona no League of Legends, por exemplo. Você pode trocar role ali no início da partida, você organiza os times. Eu acho que faria total sentido pra como o Overwatch funciona, não vejo por que não fazer isso. Não ia tirar a essência do jogo, ainda ia dar pra trocar de personagem. No geral, só ia ser ganho pra comunidade, tá ligado? É isso aí, obrigado por assistir. Me segue na Twitch que eu vou voltar a fazer live lá em breve. Quero começar a gravar esses vídeos aqui em live, com a participação no chat e tudo mais. Se inscreve aí no Sucrilhos e tamo junto. Terão mais sucrilhadas em breve.